Muito bem, amigos da TV Araputi, Mauro Costa, no Você na TV, mais um programa aqui da TV Araputi. Inicialmente, nosso convidado é o Michael Albert, que é o filho da terra aqui de Araputi, vai conversar com vocês hoje. O Michael está no agronegócio aqui em Araputi, também é vereador, e vamos bater um papinho com ele. Mas antes, eu gostaria de agradecer você, telespectador da TV Araputi, você que está sempre conectado com a gente, sempre ligado com a gente, porque nós tivemos um gráfico acentuado no último programa. Agradecer a grande audiência que nós estamos tendo e pela sua colaboração. Então a população de Araputi vem tomando gosto pela TV Araputi, que é um órgão de comunicação que nasceu para levar para você as notícias, as informações. Hoje nós temos uma programação tranquila, uma programação que você possa estar vendo, estar assistindo. Você, o papai, a mamãe, o filho, qualquer idade, é uma programação livre, saudável para você. Esse é o intuito aqui da TV Araputi. O programa Você na TV traz sempre os convidados, pessoas relevantes aqui que faz atividades aqui em Araputi, que é um advogado, é um produtor, alguém do agronegócio, uma professora, enfim, são profissionais liberais que o Mauro Costa traz aqui na TV Araputi. Inicialmente nós queremos agradecer a presença do Michael Albert, que fizesse então, Michael, agradecer você aqui por ter vindo à TV Araputi no programa Você na TV do Mauro Costa, que fizesse uma biografia, sabe? Porque o Michael, você que tem uma vagância a lembrança dele, né? Ele é da família daqui de Araputi. Ele está vereador hoje e também está no agronegócio, então a sua vida inteira, né, desde criança, sempre foi focado no agronegócio aqui de Araputi, no ramo também de suinocultura. E vamos conversar com ele para você conhecer um pouquinho do Michael, até porque nós falamos em Michael Albert, a população fala, mas é aquele holandês. Então, Michael, fica à vontade, eu gostaria que você fizesse uma biografia inicial da tua vida, né? Para nós começar o bate-papo de hoje. Boa tarde a todos que nos assistem. Boa tarde, Mauro. Obrigado pelo convite. Bom, eu sou praticamente nascido aqui, nasci em Tararé, na verdade. E desde então já vim morar aqui em Araputi, tá? Meus pais são Robert Alberts e Aleta Elgersman. Então nós somos daqui mesmo de Araputi. Meus avós por parte de pai inicialmente vieram da Holanda e vieram para a colônia de Araputi, e meus avós por parte da minha mãe, minha avó veio da Holanda ainda, mas meu avô veio de Carambeí e também vieram se instalar em Araputi. Então nossa história aqui em Araputi é desde os anos 60, entre os anos 60 e 70 que a família está aqui em Araputi. Bom, eu sou nascido em 1993, tenho 28 anos, cursei o curso de agronomia na Universidade Estadual de Ponta Grossa, no qual me formei em 2018, e sempre tive as atividades bem relacionadas com o agronegócio e principalmente aqui na região de Araputi e sul de São Paulo. Em 2015 iniciei com o auxílio do meu pai, o incentivo dos meus pais, iniciei uma empresa relacionada à agricultura de precisão, e isso fiz durante a faculdade. Tive êxito e tive apoio de muitos produtores e colegas, amigos, e a empresa existe até hoje, que é a PlantTech. E na sequência, quando eu estava me formando, a gente começou a empresa PlantTech MIP, que é Monitoramento Integrado de Pragas, a qual eu tenho a sociedade com alguns colegas de faculdade e também pessoas aqui de Araputi. Então nós atuamos nesse setor aí como consultoria agronômica, né? Eu mesmo não consigo atuar mais a campo nessa parte de consultoria, são mais meus sócios, e hoje eu me dedico à atividade aqui em Araputi. Eu assumi a propriedade dos meus pais no ano de 2018, logo que eu me formei, né? A gente foi para estágio e em outubro eu voltei do estágio, e naquele período eu assumi a propriedade.
Hoje meus pais não estão mais em Arapoti, meus pais e meu irmão eles estão no Maranhão, nós estamos numa nova fronteira agrícola, mas desde então eu assumi a propriedade aqui, tanto a agricultura quanto a suinocultura e também uma pequena parte aí de recepção e armazenagem de grãos e beneficiamento de grãos, né? Então, entrei na vida política, vamos dizer, esse ano, fui eleito ano passado e atualmente estou fazendo aí o primeiro ano como vereador aqui em Arapoti, né? Não sei, Mauro, você queria perguntar alguma coisa? Às vezes perguntando é mais fácil de eu responder na parte da biografia. Até porque a gente pediu para fazer esse breve relato da biografia aqui do nosso amigo Michael Albert, até porque é o filho da terra daqui, mas muitas vezes nós araputienses, né, a gente tem uma população que ainda, né, pessoas que têm pouco tempo de Arapoti, 5, 10 anos, tem pessoas que bem mais antigas, 40, 50, 80 anos de Arapoti, mas é bom que o apresentado que vem no programa, ele fazer uma biografia dele, para o senhor já entender qual é o foco do programa de hoje, que obviamente a gente vai falar um pouco da nossa agronomia, do setor, né, o agronegócio de Arapoti. A gente sempre tem falado em programas anteriores aqui da TV Arapoti e outros programas também de rádio que nós tínhamos, né, anteriormente. A gente falava muito da alavanca verde, como é que Arapoti se compõe, né, a composição de Arapoti, como ele se compõe, né, desculpe, nesse quesito agronomia. Nós enfrentamos, sabe, Michael, e você é sabedor disso, a nossa pandemia, que não foi assim para o agronegócio, né? Ela teve, lógico, para a questão econômica também tivemos muita dificuldade, mas Arapoti chegou a parar, mas também não travou, né? Não ficou estagnado na economia, graças ao nosso agronegócio que alavancou e continua, né, alavancando nossa economia. Então, falar da agronomia de Arapoti é algo assim interessante, porque nós estamos no berço do setor da agronomia. É a soja, trigo, milho, a suinocultura, né, a pecuária, o leite. Então já que você está nesse ramo, né, formado em agronomia, eu gostaria que você fizesse também um relato da nossa agronomia, que vamos começar pela soja. É uma boa conversa, porque a soja em Arapoti, cada ano que passa, Albert, Michael, ela tem sempre uma produção melhor do que a outra. E por ser uma produção sólida, né, e de questão de risco, né, então os agricultores, ele foca na soja como se fosse ali a cereja do bolo da agricultura hoje, né? Em diversos detalhes. Nós acompanhamos a questão da soja há alguns tempos atrás, até desde o plantio direto, que nós tivemos algumas reportagens do plantio direto, e o Paraná, aqui na nossa região de Norte Pioneira, que é a região aqui sul paulista, Campos Gerais, o plantio direto ele foi alavancado por nós aqui em vários aspectos da nossa agronomia. Então, falar do plantio direto também é interessante, até porque essa palavra plantio direto ninguém mais fala, né? Uhum. Mas ele foi muito importante para a alavanca da economia, foi o divisor de águas, né, ali de como o cultivo da soja, né? Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho nessa questão da produção nossa, sabe, Michael? Que é muito importante para Arapoti, até o senhor que está assistindo a TV Arapoti, aqui o programa Você na TV, o senhor que é de fora também, né, que a nossa TV vai para fora de Arapoti, né, Campos Gerais, Sul Paulista e Norte Pioneiro, e também vai para o mundo inteiro através da internet. Como é que é a nossa produção de soja aqui, Michael? Como é que ela se compõe, se comporta, né, durante os anos? Então, a soja, ela sempre foi uma cultura mais segura, até como você mesmo comentou, e ela tem trazido bons resultados para o setor agrícola. Nós tivemos alguns anos de quebra de produção da soja, mas isso em todo o setor é comum, né? Mas especialmente nos últimos 3, 4 anos nós tivemos um acréscimo de produção, né?
que trouxe mais rentabilidade para o setor do agronegócio, ainda mais rentabilidade, né? Aqui na nossa região, toda a agricultura em si, eu digo agricultura em pequena, média, larga escala, gira em torno dos seus entre 40 e 45 mil hectares, né? Então, nossa produção de soja, pelo censo do IBGE 2021, atualizado 22 de setembro, então ele é bem recente, foi aproximadamente aí 193 mil toneladas, né, aqui em Arapoti. Então, nós temos uma produção bem significativa em relação ao tamanho do nosso município, né? E a soja, nós tivemos, do ano passado para cá, a commodity praticamente dobrou de preço, né? Isso se deve justamente ao fato da pandemia, nós tivemos uma alta significativa do dólar. Então, isso daí, a soja é uma commodity, então ela é dita pelo comércio exterior, né? E para nós, é travado pelo câmbio, que é o dólar, né? Então, nós tivemos uma alta significativa. O soja ele é em bushel, que é um peso específico americano, uma unidade de peso americano, né? Ainda é a bolsa de Chicago aqui. Isso, hoje nós trabalhamos soja 60 quilos a saca, né? Mas o bushel se não me falha a memória, 25,2, se não me falha a memória. Então, porque na verdade o bushel de trigo, milho e soja é totalmente diferente. Então, no Brasil nós temos a saca, que é 60 quilos padrão. Sim. Mas o trigo, soja e milho... tonelada. É o bushel, né? Então, ele e cada um tem o seu peso específico. Então, nós tivemos uma alta significativa do bushel, que sempre estava em torno de 8 ou 9 dólares e chegou esse ano a 16 dólares. Então, ainda mais com a alta do câmbio, né, do dólar. Então, para nós, alavancou muito os preços, principalmente do ano 2020 e 2021. Isso teve E, consequentemente, o ano passado, nós ainda compramos o adubo na baixa do dólar. Então, a margem de lucro ficou realmente, vamos dizer aí, praticamente 100% de margem de lucro, né, em algumas áreas. Claro que isso depende do teu custo fixo e direto, né? Então, isso varia de produtor para produtor. Mas, para os próximos anos, nós temos o desafio, porque se a commodity sobe, nós tivemos aumento de máquina agrícola, teve aumento de custo de adubo, insumos, então essa margem tende a voltar para o que era os anos anteriores, né? Mas mesmo assim, com esses desafios que temos para os próximos anos, a soja acredito que continua sendo o carro-chefe aí em termos de produção. Da nossa agricultura no Brasil, né? Isso. Nós acompanhamos a soja em algum momento. Eu fiz parte da sala de agronegócio do Banco do Brasil em algum momento, né? Na minha vida, também administrativa, né? Então nós acompanhava a Bolsa de Chicago, assim, diuturnamente. E eu em bushel também, né? O milho e o trigo, nem tanto, mas o milho e a soja era bem acentuada a bolsa. E falando em soja a nível de mundo, de Brasil, nós ficamos algum tempo com os Estados Unidos, atrás dos Estados Unidos na produção de soja. Hoje a gente já está bem como o país que mais produz soja no mundo, né? Sim. A grande alavanca nossa e o grande, digamos assim, o gargalo da soja nossa é que muitas vezes o Brasil não aprendeu a agregar valores com a soja, né? Ela in natura, ali, ela vai para o porto e ela simplesmente vai embora para o nosso país e a gente não agrega valor nela, né? Não aprendemos, não temos uma cultura americana onde tudo que é feito, produzido, sua matéria-prima, a gente agrega valores. E no Brasil nós não temos essa cultura, né, de agregar valores no produto onde a gente produz, né? Isso é uma deficiência da nossa agricultura, mas voltando a falar na questão da competitividade com outros países, né, nós estamos realmente em primeiro lugar na soja, no citro também, né, na questão da laranja e assim vai. Mas para Arapoti, Michael, qual a importância da soja para a nossa cidade? Bom, eu acho que o agronegócio em geral, Mauro, ele tem uma grande importância para o nosso município. O faturamento, deixa eu até abrir aqui para não falar números errados,
O faturamento em si a gente não pegou bem certo os números, né? Aquela hora eu falei errado, Mauro, agora olhando melhor aqui. São 140 mil toneladas de soja produzidas no nosso município e o faturamento de 192 milhões, né, de soja no município. Então, milho aí nós temos o faturamento de praticamente 31 milhões, feijão 20 e trigo praticamente 60 milhões, né? Em nosso... Mas a soja é o carro-chefe, né? A soja aqui é o carro-chefe. Na verdade, assim, a soja é o que a gente consegue, vamos dizer assim, a primeira opção da safra é plantar soja, né? Nós temos aqui em Arapoti, específico aqui em Arapoti, nós temos a produtividade milho primeira safra, também tem uma produtividade alta. Mas se a gente pega já a região de Calógeras para cima, até chegando perto de Venceslau, o milho primeira safra já tem uma caída grande. Então lá o pessoal opta mais por soja. O que é a importância da soja? A soja ela é mais rústica, digamos assim. E a gente costuma até falar, alguns falam que a soja é ingrata. Se você põe a soja num campo bem adubado, num talhão bem adubado, ela pode ser que produza extremamente bem, mas pode ser que produza normal, né? E mesma coisa se colocar num campo não tão fértil. Ela pode ser que produza muito bem, como pode ser que produza mal. O que é? Ela é ingrata em relação à fertilidade do solo, né? Então, ele depende mais de clima, na minha opinião, né? Depende mais de chuva no momento certo para produzir bem, né? Então, a soja ela não é tão desafiadora como se for um feijão ou um milho. Isso. Né? O feijão, o que é desafiador? Se você não pôr num solo fértil, ele não vai te dar a produção rentável. O milho, a mesma coisa. Então, o milho num solo não fértil, vamos dizer assim, com a fertilidade baixa ou média, ele não vai te produzir bem. E isso aumenta o teu custo e risco, né? Então, a soja, ela é, vamos dizer assim, algo mais básico para você plantar. Se eu plantar hoje soja, final de setembro, né, que tem algumas cultivares que a gente consegue plantar final de setembro aqui na nossa região, nós vamos ter aí excelentes produções. Se plantar em outubro, vai ter excelente produção. Se plantar em novembro, vai ter excelente produção. Agora, a partir de novembro começa a cair um pouco, né? Mas, por exemplo, agora em dezembro tem gente que está plantando soja depois de feijão ainda. Então, colhe o feijão agora... Isso está dentro do vazio sanitário. Isso, está dentro do vazio sanitário. O vazio sanitário foi prorrogado, né? Assim. Então, hoje tem que colher, vamos dizer assim, tem que erradicar a cultura da soja até o começo de maio, aí, vamos dizer assim. Então, até lá você não pode ter soja soqueira mais, né? Então, foi bem postergado, porque antes a soja não podia ser plantada até dezembro, vamos dizer assim. Então, a soja você tem várias épocas do ano, né, que você pode plantar, de várias épocas não, de setembro a dezembro, né, e você pode ter boas produções ainda. Agora o milho, se você não plantar bem em setembro ou outubro, se começar a plantar em novembro, já começa a cair bem a produção. Vai ter dificuldade, né? Isso. Então ela é alguma coisa, vamos dizer, mais segura para o produtor. Sabe, Michael, Arapoti, sendo esse berço da agricultura que nós temos bem aguçada, né, o trigo, a soja, o milho, e você também que tem uma experiência na área de feijão. Então, como agrônomo, quais foram as dificuldades que Arapoti teve para acertar esse cultivo de soja? Eu faço essa pergunta assim, no sentido de que quando eu saio de Arapoti, eu vou para a região norte pioneiro, né, que é mais café e mais a questão da pecuária bovina, inclusive. Quais foram as dificuldades que nós tivemos? Você pode ouvir isso dos seus pais, né? Porque vocês chegaram aqui, digamos, você falou que a 60, 70, encontraram um terreno, né, completamente infértil para a produção que com o dia a dia foi acontecendo. Quais foram então as dificuldades que nós tivemos para nós chegar hoje até aqui? A dificuldade que eu disse, a questão de técnica, a questão de pesquisa, a questão de produção, e porque a gente sente que cada ano vai melhorando a produção. O que é o diferencial disso? É Arapoti, a terra, é o meio de cultivar, o pessoal já está acostumado mesmo àquela
ou cada ano que passa você vai se aperfeiçoando? Então, eu acho que Arapoti no começo eram muitos campos, né? Era cerrado, cerradinho, até, né? Então, só que a terra sempre foi bem estruturada. Os campos de cerrado, em geral, têm uma fertilidade, vamos dizer assim, não seria um padrão, mas tem uma fertilidade boa, campos de cerrado, né? Então, os primeiros anos foram cultivados arroz aqui na nossa região, né? Como agricultura. O milho sempre teve para fazer o trato para os animais, né? Sempre não, começou a ter. Mas primeiro foi arroz, porque não se conhecia outra cultura na época. Meados dos anos 80, aí começou a ter a soja, né? E eu acho que o principal desafio foi realmente a questão do plantio em solo convencional. Aquilo era plantar a soja, porque tudo sempre era convencional. O arroz era feito trato convencional para poder plantar. Então era gradagem, arar, gradar e daí semear o arroz, né? E dava chuva, uma coisa assim, e tranquilo. Agora a soja, eu acho que um dos grandes desafios foi realmente cultivares para a época. Não se conheciam muitos poucos cultivares, né? E tinha muito pouca cultivar aqui no Brasil. E ela começou no Rio Grande do Sul, né, soja aqui no Brasil, então o local que começou difere bastante daqui, então a mesma cultivar começou a subir o Brasil. E isso daí, na verdade, um clima não é igual ao outro. Então, por isso que tivemos grandes dificuldades, né? A questão do plantio direto, quando ele veio, ele agregou e muito. Porque com todo esse preparo de solo, o solo ele fica, como é que se diz? Ele fica bem macio, fica solto. Só que deu chuva forte, ainda mais que nós temos lombas, não é plano, são lombas, né? São alguns terrenos mais acidentados, outros não. Acidentado que a gente diz tem mais curvas, né? Então o que acontecia? Rodava muito a terra, dava chuva forte, a terra fértil, que é a camada 0 a 20 ali, a camada fértil, que lá acabava rodando para os rios. Só isso, só 20? Vamos dizer assim, a nata da terra é isso daí, 0 a 20, né? A nata da terra é isso daí, né? Então, quando veio o plantio direto e começou nos Campos Gerais, então isso daí trouxe agregou e muito a produção de soja brasileira, né? E foi o plantio direto e também começaram muitos centros de pesquisa, né, em relação a variedades de soja. E com isso a gente teve variedade mais rústica e mais adequada para cada região do Brasil. E isso que trouxe aumento de produtividade, né? Também trouxe aumento de desafios. Primeiro, não tinha a soja, você não pulverizava praticamente. Você pulverizava no começo alguma coisa e não fazia fungicida, não fazia inseticida, não fazia nada. Com o passar dos anos, os insetos também vão, como a tecnologia vai se aprimorando, a natureza também vai, né? Predadores e tal. Então, com isso começou a ter lagartas, né? E doenças. Essas doenças a gente sabe que é nítido. Nessa pandemia começou na China, veio para o mundo inteiro, né? Então, por isso do vazio sanitário, né? Para evitar, vazio sanitário, para você evitar épocas de propagação dessa doença. Nós tivemos uma palestra sobre o plantio direto em 1990. Até eu quero citar o nome do Luciano Klippel, né? Que também está nessa área, né? E o Luciano até comentava do diferencial que seria para Arapoti o plantio direto. E até explicou lá no gráfico, em fotos, né, sobre o plantio direto, nós achávamos muito interessante. E saberíamos mesmo que hoje, depois de 1990 para cá, acho que o plantio direto veio antes, não sei se nessa época mesmo, né? E sabíamos que a Arapoti ia se alavancar mesmo realmente na questão da produção nossa, que seria interessante. Mas assim, Arapoti ele se desenvolveu com o nosso agronegócio devido também ao cooperativismo. Sim. A gente acredita assim, no meu leigo olhar, né? Não adianta você ter uma produção se você não tem aonde você escoar ela, né? Vai fazer o que com essa produção, né? Então o sistema cooperativismo também ele foi muito importante para a nossa agricultura. Seja na soja, no milho,
principalmente no trigo, né, que muitos é uma cultura de cobertura, mas nós perdemos longe do trigo argentino, mas que muitos agricultores ainda fazem como cobertura ainda, né? Mas é que precisa trabalhar com o trigo, mas realmente o lucro é bem baixo. Então, perguntando assim, Michael, nesse sentido, o sistema cooperativismo, não sei se você pode entrar nessa celeuma do cooperativismo, né? A gente está falando de agronomia e está falando também com um técnico, né, que é um engenheiro agrônomo, né? Então, mas os olhares na questão socioeconômica, né, falando da agricultura, o cooperativismo foi um diferencial para a Arapoti alavancar? Eu acho que a cooperativa trouxe muitos benefícios, né? No começo, eu acredito que teve vários produtores até que não eram da cooperativa, cooperadas, né? Acabaram entrando para a cooperativa, né? E eu acho que o principal do cooperativismo é a questão da união, para você poder agregar valor ao teu produto. Isso. Né? Então, uma coisa é todo mundo negociar o seu produto sozinho. Por exemplo, você tem 20 sacos de soja, eu tenho 20, né? E a gente negocia sozinho na praça. Então, quando você junta esses volumes, às vezes o teu poder de barganha é maior. Você pode ter, oferecendo maior volume, às vezes a empresa, a trading que vai comprar, pode falar, eu quero um volume grande, então eu consigo concentrar em alguns locais, né? Então, acho que a cooperativa no começo trouxe bem isso daí, dessa junção até para compra de insumos, tentar comprar mais barato, tendo um volume maior de terra, né? E isso eu acho que alavancou, não é que alavancou, eu acho que trouxe bastante desenvolvimento. Isso. Eu trouxe desenvolvimento, né? Eu digo, hoje também, hoje tem várias cooperativas, né? Antigamente só tinha uma aqui no município, hoje tem mais cooperativas. Tem também o setor privado né, digamos assim, que você não é cooperativa, são as revendas que o pessoal fala, mas também trabalham praticamente nessa mesma linha, talvez tenha alguns diferenciais entre um ou outro, mas o pensamento é praticamente igual, juntar volume para ter negociação melhor. Michael, então, continuando na questão do agronegócio de Arapoti, que voltando a falar dessa questão da cultura nossas, nós sempre falamos em todos os canais de comunicação que nós trabalhamos, que ela realmente é o diferencial de nossa cidade, porque se você quiser conhecer, digamos assim, o diferencial de uma cidade, você tem que conhecer a outra, né, as outras cidades, né? Quando a gente vai para o Norte Pioneiro, a gente vê o diferencial muito forte, muito assim, é visível o nosso diferencial. Quando você vai para os cantos gerais, você já vê, já tem alguma coisa já uniforme para a Arapoti, principalmente na nossa cultura. Nossa altitude, ela ajuda? A altitude de Arapoti é uma altitude 800, então quase 900 metros, isso, né? Em geral, aí vamos falar em torno de entre 800 e 900, vamos dizer 760 até 1000 metros em alguns lugares. Alguns picos, né? Nossa altitude, ela favorece sim o desenvolvimento das culturas, principalmente altitudes mais altas, vamos dizer, próximo a 1000, tem, vamos dizer, algumas temperaturas mais amenas à noite. Então, isso favorece bastante para o desenvolvimento do milho, né? E a soja, como eu falei, ela vai bem em altitude desde 300 ou até menos até os 1000, né? Então, mas para o milho tem um grande diferencial, sim, né? Até nós, como o senhor falou, os Campos Gerais, eles são até mais altos e as noites mais frias. Sim. Então, a produção de milho deles é maior que a nossa, né? Agora, a soja, nossa região de Arapoti produz mais, né, em média, do que a região dos Campos Gerais, lá, que seria Castro em diante, né? Albert, lógico que o sistema cooperativismo foi realmente o diferencial do crescimento econômico de Arapoti, né? Onde as pessoas realmente se organizaram na questão da nossa agricultura e assim por diante. Mais uma pergunta, se você que é jovem, né, que é um jovem agrônomo, como que foi você trabalhar com a sua família, que já eram produtores já, né,
e já tinha a sua experiência, né? Mesmo a experiência do jeito deles, mas você conseguiu colocar essa experiência com a sua família, sendo um jovem agricultor, né? Formado em agronomia. Como é que os pais entenderam isso, esse diferencial? Não, pai, né? Vamos para essa área. Foi difícil, né, você colocar isso? Então, eu acho que sempre tem um pouco de dificuldade, acho que todo mundo passa por isso, independente se é agronegócio ou se a sua família é uma família de advogados ou alguma coisa assim, ou médicos. Eu acho que sempre tem essa dificuldade porque o jovem em si, ele acha que sabe muito, né? Isso. Então a gente acha que sabe muito e às vezes a gente quer impor alguma coisa. Então, claro que tiveram vezes que eu cheguei da faculdade e falei, pai, vamos fazer assim, se assado. Daí ele falava, não vai dar certo, né? Então, e também teve vezes que ele falou, então prova que vai dar certo, né? Então, eu lembro bem, São pessoas calejadas, já tem toda a dificuldade. Isso, né? E na verdade eles enxergam além do que a gente enxerga, né? Então, isso daí você só vai aprender com humildade e também a partir do momento que você começa a ouvir o que seus pais trazem. E também eu acho que tem uma certa idade que os pais também querem escutar o que o filho tem, né? Eu acho que tem aquele momento que o jovem é muito impulso. Vamos dizer, não, tem que ser assim, tem que. E não é. Aí dá de frente com o pai e com a mãe. Então, a partir do momento que você trata com um pouco mais de humildade, fala, viu pai, será que podemos fazer assim? Ou mãe, ou diferente, né? Então, se traz uma ideia diferente, consolidada, né? O problema é que eu trazia muitas ideias que não tinha conclusão, só tinha o início. Daí eles sempre perguntavam, mas viu, e o meio? E o meio, e a conclusão? Viu? Então isso que era a dificuldade, sabe? Mas meu pai, a partir de um certo momento, ou não sei idade assim, mas foi um certo momento, ele me deu abertura para tentar mostrar alguma coisa, e teve um ano que deu muito certo, que eu propus, teve outro ano que já não deu tão certo. Então, isso vai de trabalhar, né? De você tentar. Mas eu acho que dificuldade todos têm. Todos, né? Os adolescentes formados, né, com a família têm, né? A pesquisa, Michael, você que é um agrônomo, Parapoti tem um berço de pesquisa para alavancar tudo isso a cada dia que passa, porque cada ano nós temos melhoras na nossa produção. A pesquisa é interessante em tudo isso? Sim, eu acho que a pesquisa é primordial, porque no começo, vamos dizer assim, no começo que eu assumi a fazenda, então eu fazia campos experimentais de cultivar, fazia campo mesmo, cultivares de soja lado a lado, cultivares de sorgo lado a lado, milho, né, vários cultivares um do lado do outro para ver o comportamento, mas isso demanda tempo. E na verdade a gente não fazia a coisa bem certinho, bem para tentar extrair o máximo, não tinha tempo para isso, o foco realmente era agricultura em maior escala. Então os centros de pesquisa, por exemplo, nós temos um centro de pesquisa muito grande que é lá em Castro, tem aqui em Arapoti também a filial, que é da Fundação ABC. Sim, né? Sim. Ela é das cooperativas, mas também ela faz os eventos, né, 2 ou 3 vezes por ano, aberto a todo o público. Então as pessoas conseguem se deslocar a esse evento. Nós temos centro de pesquisa em Venceslau Braz, nós temos do grupo Pitangueiras, hoje que é Lavoro. Nós temos também hoje aqui o Paulo Prix, que é agrônomo, aqui em Arapoti, também está montando um centro de pesquisa, né? São 2 localidades que ele está montando esse centro de pesquisa. Então nós temos vários, e a pesquisa é primordial. Né? Qual é a tendência? Você está mais no meio da pesquisa. Qual é a nossa tendência? É melhorar a cada ano que passa a soja? Ou nós temos uma outra cultura que possa ser que venha para Arapoti, além da soja, trigo, milho? Eu acho que é mais aperfeiçoar ainda mais o que a gente está fazendo. E, por exemplo, como a gente até fala, na linha da soja, ou da agricultura em geral, você tem várias empresas que querem ganhar dinheiro com a agricultura. Várias revendas de insumos, de produtos.
Então, para dar uma filtrada nisso daí, tem os centros de pesquisa. Lá eles pegam todos os fungicidas e vão fazer testes. Isso. No final, vai dizer, viu, tal e tal marca que deram resultado. As outras não deram, né? Então ali você já elimina alguma coisa e daí você vai atrás dessas pesquisas, então chega para você já um norte para você saber, né? Porque nas portas das fazendas hoje, normalmente chegam bastante vendedores de produtos, desde coisa que funciona e até coisa que é só a mesma coisa que você jogar água em cima da soja, o pulsador, entende? Então, para isso eu acho que o centro de pesquisa funciona muito bem e para filtrar essas coisas, né? E também para aperfeiçoar ainda mais, porque eles fazem testes, experimentos. Por exemplo, qual é o melhor ponto para se iniciar um fungicida na soja? Vale a pena começar no estado vegetativo ou só no reprodutivo? Qual produto que é indicado? Ou qual princípio ativo? Não produto comercial, mas qual princípio ativo que tem tido um resultado bom? Entende? Então, acho que é mais nesse sentido. Eu até entrei nessa questão da pesquisa científica, Albert, Mike, porque a minha visão leiga, né, com relação ao cultivo que nós temos em Arapoti, é sobre o milho, né, que eu acho interessante. Na minha visão, parece que o milho é tão facinho, porque você planta ele logo já fica aquela plantação bonita e vai embora. E sempre no milho tem aquelas plaquinhas lá de números, né? Uhum. Isso se deve à pesquisa ou a cultura do milho nossa é desse jeito mesmo, é tão facinho assim, no olhar do leigo? Então, vamos dizer assim, o milho, nós tivemos vários anos aí que era uma marca de sementes que predominava o mercado, ou duas marcas que predominavam o mercado, né? E mais ou menos uns 4, 5 anos atrás, nós começamos, acho que uns 4 anos atrás, se não me falha a memória, nós começamos a ter um problema muito grave com milho nessas cultivares, que foi a incidência de cigarrinho. Então, o que acontece? Quando você planta muito tempo a mesma cultivar, as pragas, elas também vão se adaptando, né? Vão se adaptando. E o que aconteceu? Teve a cigarrinha que transmitiu a virose. Isso devastou, e muito, várias lavouras de milho aqui na nossa região, né? A partir desse momento da cigarrinha, o milho começou a ser muito desafiador. E o pessoal começou principalmente a migrar ainda mais para a soja. Então, aquele produtor que plantava 30% de milho da sua lavoura verão e 70% soja, ele começou a fazer 100% soja. E começou com milho segunda safra, ou não fazia mais milho. Nós, por exemplo, ficamos sem plantar milho vários anos. Então, o milho, vamos dizer assim, claro que tem evolução até na tecnologia dele também, mas o que devastou muito para nós foi a cigarrinha. Daí começou a ter vários materiais resistentes à cigarrinha, e não 100% resistente, isso não existe, mas com uma resistência, sabe? Então isso começou a trazer de novo o milho verão para nós. Mas nós ficamos aí um tempo com uma janela bem reduzida de milho. Só produzia milho quem precisava alimentar o suíno ou fazer silagem para gado, né? Seja em lactação ou seja gado de corte. A pergunta é que a gente via bastante produção de milho em Arapoti. Sim. E com o tempo a gente viu que houve essa migração realmente para a soja, veja, muito mais soja do que milho, e em virtude disso, né? Você que está nessa questão da suinocultura, gostaria que você comentasse um pouquinho da nossa produção também, que também é forte, que também fazemos parte, né, dessa ABC também, né, da Carambeí, Arapoti, né, e Castro, né, da suinocultura. Como que está hoje o mercado da suinocultura? O mercado hoje, nós vamos assim, nós produzimos em torno aí de 31 mil toneladas de carne suína por ano aqui em Arapoti, né? Esse número eu sei que é do grupo da cooperativa Capal. Nós temos mais suinocultores por fora, digamos, com outras cooperativas ou outras empresas, né? Eu sei falar da Capal, que é em torno de 31 mil toneladas, né? Então,
Nós estamos nesse sistema de cooperativa de frigorífico, que o nome é Union. É uma união das 3 cooperativas, né? Castrolanda, Frisia e Arapoti. E hoje, então, a gente está trabalhando com uma forma um pouquinho diferente. No começo, eles trabalhavam com a precificação aí de custo mais 10%. Então, o custo do quilo de produção mais 10% para ter uma margem de lucro. Hoje já voltou para o mercado spot. E a gente sabe que o mercado spot, que daí é a bolsa né, da carne, igual ao mercado internacional. Isso, aí ele começa a variar bem, né? Hoje o mercado ele está estável, né, ao meu ponto de vista. O que interfere bastante no termo de exportação de carne suína e no consumo do mercado interno, né? Então, isso que depende. Então, vamos assim, a carne do boi está bem valorizada, então a carne do suíno ela tende a ser um pouco mais acessível para o pessoal. O grande tabu nosso, né, do consumo, né, da carne suína ainda no Brasil, né? Esse diferencial carne bovina, carne suína ainda tem um grande tabu, né? Existe. O pessoal opta mais por ir para carne de frango do que para carne suína. E o frango, isso, perfeitamente. Mas o suíno, em geral, nós temos uma exportação boa, né? Eu digo pela parte da cooperativa que estou falando dela porque é o que eu mais acompanho, né? Sim. Nós temos uma exportação boa, está abrindo novas, né? E o que deu um decréscimo forte na carne suína foi realmente a questão da pandemia, porque muitos desses hambúrgueres que são do fast food, né? Eles vêm da carne suína também. Então isso deu um decréscimo forte, né? E a produção também do milho que faz com que, não plantando milho, como é que fica, né? Então, na verdade, o milho, a partir do momento que a produção de milho começou a diminuir, né? Aqui na nossa região, começou a comprar mais milho de produção de safrinha de outras regiões. Para ração. Para ração. Só que o maior problema do safrinha são grãos ardidos, né? Então, um grão ardido ele vai gerar micotoxina. Então, isso daí ele atrapalha no desenvolvimento do suíno, né? Então, são desafios assim. E o aumento da saca de milho proporcionou um aumento de produção, um aumento de custo de produção exorbitante. Então, tivemos meses aí que realmente estava negativo o resultado do suíno. Em virtude de tudo isso, né, que estamos conversando com o Michael Albert, o Michael está no nosso agronegócio aqui, na agricultura também de Arapoti, também está vereador nesse período agora, nesse mandato. E estamos falando do agronegócio de Arapoti, o que é o berço da nossa agricultura, e Arapoti realmente ele se destaca nessa questão da produção da soja, trigo, milho, também da suinocultura. Acho que é importante a gente entender um pouquinho da nossa cidade, porque quando a gente fala em produção e quando a gente fala em Arapoti, você entende-se que é um berço da agricultura, produz muito bem, e a cada ano que passa a nossa produção está nota 10.